Há uns tempo atrás, eu estava na minha casa, era de madrugada, e de repente eu fui despertado por um berro. E eu ouvi um berro como se fosse um berro de uma ovelha berrando. Mas era um berro assim muito triste, como se essa ovelha tivesse perdida, ou como se essa ovelha tivesse presa em alguma coisa. E o Senhor falou para mim naquela noite: as minhas ovelhas estão feridas, as minhas ovelhas estão machucadas. E naquela noite eu chorei ali orando ao Senhor. E algum tempo depois Deus nos trouxe um ministério que hoje nós temos implantado na igreja, todos os domingos pela manhã, um ministério chamado Ministério de Cura. Cura do nosso interior, cura da nossa alma. Porque Deus mostrou que as ovelhas do rebanho dele, do aprisco dele, estavam feridas, machucadas, e precisava de cura. E graças a Deus esse ministério tem sido bênção na vida de muitos irmãos. Nós começamos agora uma nova turma, semana retrasada, e muitas pessoas que têm passado nessa escola têm sido tratadas. Porque pessoas que estão feridas, machucadas, devido a tantas lutas deste mundo. Muitos na área conjugal, decepções conjugais, na família, pais feridos, porque muitos filhos envolvidos nas drogas. Hoje, uma das maiores doenças do nosso tempo é a droga, principalmente o crack, que veio para matar realmente. Há uns anos atrás, os próprios traficantes não permitiam o crack entrar no seu tráfico, porque ele sabia que o crack matava o dependente. Mas hoje ele entrou e tem assolado muitos dos nossos jovens. Nós estamos perdendo uma geração por crack. E tudo isso tem ferido as ovelhas, tem ferido as pessoas que já aceitaram Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como pastoreio da sua alma. E Jesus pediu para estar ministrando o coração dessas pessoas através da palavra de Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso hoje, sobre o pastoreio de Jesus. Como que nós estamos precisando do pastoreio de Jesus nesses últimos dias, amém? Como que esses dias estão sendo dias realmente terríveis. Dias difíceis. Como que nós estamos realmente passando no vale da sombra da morte. Hoje nós temos, muitos de nós temos medo de sair nas ruas, principalmente nas grandes cidades. Graças a Deus que ainda a nossa região aqui é uma região abençoada, não é isso mesmo? Mas mesmo assim está ficando meio difícil, está ficando meio esquisito. Mas nós temos visto aí nas cidades grandes, no Rio de Janeiro, em Vitória, que as pessoas estão ficando aprisionadas enquanto a marginalidade está solta. E a criminalidade está sendo tão grande, está trazendo uma tensão tão grande. E as pessoas estão feridas, machucadas.
Hoje a violência não só física, a violência da ética, da moral, de tantas outras coisas, está oprimindo a humanidade. Nós estamos vivendo debaixo de uma opressão muito grande. E nós sabemos que são os últimos dias. Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, não me estou me lembrando o versículo, mas disse o seguinte: não deixai-vos de congregar, não deixai-vos de estarem aqui na casa do Senhor, não deixai de estarmos juntos aqui louvando, glorificando o nome do Senhor, não deixai de congregar e admoestando uns aos outros no amor do Senhor, fortalecendo uns aos outros, ministrando o coração um dos outros como irmãos, ajudando uns aos outros. Aí ele fala, esse texto fala, quanto mais se aproxima o dia. Que dia é esse, amado? O dia da vinda do Senhor. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais a coisa aqui na terra, porque o inimigo sabe disso, Satanás sabe disso, aquele que Jesus disse que ele é o ladrão, ele sabe disso, ele sabe que ele está vivendo os últimos capítulos dele, e daqui a pouquinho ele vai ser preso, mas aqui ainda ele continua sendo o príncipe desse mundo. Quando nós falamos mundo, nós não estamos falando cósmico, nós não estamos falando da natureza, mas a Bíblia fala desse mundo tenebroso, desse mundo de pecado, desse mundo da maldade, desse mundo da corrupção, desse mundo no qual eu e você estamos inseridos. Jesus, ele orou: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os guarde dessa maldade, disso tudo. Então, se tem alguém que pode nos guardar, que pode cuidar de cada um de nós, chama-se quem? Jesus. E ai de mim, queridos, ai de cada um de nós, se não for Jesus. Jesus nos esconde. Jesus, ele tem um aprisco para nós. Quem pode dar glória a Deus? E o aprisco de Jesus aqui na terra é a igreja. A igreja não é um sistema religioso, amado. A igreja não é essas paredes. A igreja somos nós. Nós somos a igreja onde recebemos as pessoas feridas, machucadas. E Jesus nos usa como instrumento vivo para ministrar os corações e ajudar aqueles que estão feridos, machucados. A igreja é aprisco. Aprisco é como um hospital, aonde estão aquelas ovelhas, estão recebendo medicamentos, estão recebendo unguento, estão recebendo bálsamo, estão sendo tirados os carrapichos, aonde estão sendo retirada a sua lã, porque uma ovelha com a lã muito grande, ela se prende fácil nos galhos, nas árvores. Ovelha não come lã, ovelha produz lã, ela dá em troca ao seu dono algo, ela dá a lã, ela dá o leite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 10. João 10, versículo 11, versículo 14. Evangelho segundo
Apóstolo João, capítulo 10, versículo 11, versículo 14. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, diz assim: eu sou o bom pastor. Quem está dizendo isso? Jesus. Palavra de quem? De Jesus. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 14 ele diz: ele repete, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Quem pode dar glória a Deus? Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Isso é maravilhoso. Um certo jovem estava numa região de criação de rebanhos de ovelha, e ele nunca tinha visto aquilo. Ele estava fazendo turismo. Ele viu um lago, muito lindo, um lago. E ele estava observando aquele lago, aquela natureza, tirando fotos. De repente ele viu um homem descendo com um grande rebanho de ovelhas. E foi em direção àquele lago. E aquelas ovelhas começaram a beber naquele lago. Ele achou aquilo lindo demais. Mas quando ele observou do outro lado, ele viu outro homem descendo, também com um rebanho de ovelha, muitas ovelhas, e começou também. Aquelas ovelhas começaram a beber e se banhar ali naquele lago. E ele ficou observando aquela quantidade enorme de ovelhas. E daqui a pouco ele viu a terceira pessoa do outro lado, vindo com mais um rebanho enorme. E aquele lago ficou repleto de ovelhas. Ele coçou a cabeça e falou assim: meu Deus, misturou o rebanho todinho. Agora eu quero ver o que eles vão fazer para separar essas ovelhas. Misturou tudo. E ele observou que os três pastores começaram a conversar, batendo papo lá, conversando, e as suas ovelhas lá, e conversando e observando seu rebanho. Aí ele observou que o primeiro pastor que chegou se afastou e falou para as suas ovelhas, bem alto. Imediatamente as suas ovelhas levantaram a cabeça e se aproximaram do seu pastor, todas elas. E ele seguiu rumo, em direção onde ele veio. Daqui a pouco o segundo pastor deu a ordem lá, a forma que eles falam, e todas as ovelhas dele, nenhuma da ovelha do outro pastor seguiu a voz do outro. Todas elas seguiram a voz do seu pastor. E ele ficou encantado, maravilhado, como que as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. E é uma das qualidades da ovelha, identificar a voz daquele que cuida, daquele que está sempre junto, daquele que nos momentos mais difíceis que a ovelha está passando, ele está ali, pegando nos braços, socorrendo, colocando medicamento.
A ovelha é um animal assim muito intrigante. Na cadeia alimentar, sabe onde ela está, a ovelha? Dos mamíferos? No topo. Todos os animais carnívoros comem a ovelha. Coitado. Sabia disso, Maria? Está no topo. Ela não tem defesa. Ela não é um animal violento. Ela está no topo da cadeia alimentar. Ela é um animal dócil. Ela é um animal muito perigoso para os pastores, porque ela é muito distraída. Ela se distrai com facilidade e no caminho ela se perde com facilidade, Tamires. Ela se desvia do caminho com facilidade e ela acaba se perdendo. Por isso que o pastor, ele fica muito atento ao seu rebanho. E geralmente o pastor usa um cão. E esse cão, ele é adestrado para trazer aquela ovelha que está distraída. O pastor faz o sinal, ele vai. O pastor faz assim lá atrás, ele vai, corre lá atrás e vai empurrando a ovelha, e sempre. Interessante, né? E outra coisa interessante na ovelha é que ela só se alimenta de capim fresco, e só bebe água limpa. O bode come tudo. Diz que no Nordeste o bode é chamado até do lixeiro. Come até lata. Come plástico. Se você bobear no varal sua roupa, ele vai lá e come a sua roupa. Mas a ovelha não. A ovelha é exigente. Capinzinho, capim fresco. E verdejante, pastos verdejantes, águas tranquilas. E a ovelha precisa disso. E o pastor, sabendo dessas coisas, ele precisa ter uma atenção muito especial com a ovelha. Mas aquela ovelha, interessante que é aquela ovelha que se perde muito, que dá um trabalho muito grande ao pastor, Gil. Tem uma ovelha que só a misericórdia de Deus, né, Márcia? Tem suas ovelhas? Graças a Deus que aqui nesse rebanho não tem, né, Caio? Só tem ovelha boa, Caio, né, Bruno, né, ovelha abençoada. Thaís, né, Thaís? Mas tem as ovelhas, Senhor, que elas se perdem muito com facilidade. E essas ovelhas, Vavá, que se perdem muito e fica muito perdido, sabe o que o pastor faz com ela? Eu li uma história. O pastor pega, vai na patinha dela e quebra a patinha dela. Quebra o ossinho. Tac. Aí essa ovelha, ela não pode andar, ela não pode locomover. Parece um castigo muito grande do pastor. Mas para essa ovelha não ser atacada por um lobo, por uma fera, por um leão, o pastor faz isso. Mas sabe o que esse pastor faz, Vavá, com essa ovelha? O pastor quebra a patinha, ela não pode andar, ela não pode se perder mais. O pastor vai, coloca um talo e começa a carregar aquela ovelha no seu colo. A ovelha ferida, a ovelha machucada. E essa ovelha, ela começa a sentir o cheiro do pastor. Essa ovelha começa a ficar mais atento à voz do pastor, porque está mais próxima do pastor.
E enquanto essa patinha está sendo sarada, esse pastor está cuidando dela com certa maneira especial. E quando ele solta aquela ovelha, ela não quer sair de perto do seu pastor, porque conheceu mais, entrou mais na intimidade do seu pastor. E a palavra diz, amado, por que nós somos comparados? Por que Jesus nos compara como ovelhas? Porque Jesus sabe da nossa simplicidade. Porque Jesus sabe o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós nos ferimos disso, o quanto nós podemos nos perder, o quanto nós podemos nos ficar distraídos com todas essas coisas que estão aí, e de repente vemos nos perder. Por isso que Jesus tem um cuidado muito especial para conosco. E muitas vezes Jesus, como este pastor amado, ele nos chama, mas muitas vezes a gente está longe da voz dele. Muitas vezes nós não ouvimos o seu chamado. Muitas vezes nós já esquecemos do som da voz do Senhor. E muitas vezes nós nos distanciamos e acabamos nos perdendo. Por isso que muitas vezes Jesus permite que a nossa patinha seja o quê? Quebrada. Por isso que muitas vezes acontece algo conosco. Como eu preguei no domingo passado, sobre a história de Nabucodonosor. Às vezes uma enfermidade que vem na nossa vida, às vezes um problema no casamento, às vezes uma crise financeira, é porque nós nos distraímos com tantas coisas, estamos nos distanciando do pastor, estamos ficando perdidos pelos caminhos. Aí Deus permite que isso chegue até nós, mas isso muitas vezes nos aproxima do pastor, porque muitas vezes quando as coisas estão tudo bem, a gente fica relaxados, mas aí quando a patinha quebra, aí nós corremos para o pastor, e o pastor nos abraça. Aí vai ser um tempo. O apóstolo Paulo fala que quando ele estava forte, ele se sentia fraco, mas quando ele estava fraco, ele se sentia forte. Quando ele estava com a necessidade da ajuda financeira para o seu sustento, quando ele estava passando perseguição, quando ele estava passando por angústia, era o momento que ele estava mais aos pés do pastor. Mas quando ele se achava forte, quando ele se achava que estava tudo bem, ele se distanciava do pastor. Por isso que ele diz que ele tinha uma coisa que afligia ele, que ele orou 3 vezes pedindo a Deus: Deus, tira isso de mim. E ele ouviu a voz do pastor: a minha graça te basta. Porque aquilo deixava Paulo mais na dependência de quem? O Senhor. E a ovelha, por ser esse animal tão sensível, esse animal que precisa de um cuidado tão especial, nós somos comparados a isso porque nós precisamos entender que nós temos que depender de Jesus. É Jesus que tem nos conduzir a pastos verdejantes, não foi isso que o salmista diz? É Jesus que nos conduz às águas tranquilas.
É Jesus mesmo no caminho do vale da sombra da morte, onde nós temos aí vários leões, vários lobos querendo nos atacar. É neste caminho que o Senhor, com seu cajado, nos defende, nos guarda e nos protege. E esse bom pastor não deixa nada nos faltar. Quem pode dar glória a Deus? Esse bom pastor, aquele que pastoreia a nossa alma, ele não deixa. Mas nós precisamos conhecer mais dele. E ele quer se fazer conhecido de nós. Por isso que ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. A aflição da nossa alma é muito grande. E Jesus é o pastor. É Jesus que vai trazer a cura para a nossa alma. Você pode estar aí igual um doido, correndo, querendo resolver a sua vida profissionalmente. E passa e acorda cedo e dorme tarde. E chega o final do ano, você fala assim: não estou aguentando mais, não estou suportando mais. E eu vou falar para você: você não vai suportar mesmo. A sua alma, de tanta atividade, tanta coisa que está vindo sobre você, você não vai suportar. Aí você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para o seu esposo, você não tem tempo para a sua esposa, você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo para os seus pais. É estudo, é trabalho, é uma carga tão pesada que você não está suportando. E pelo contrário, essa carga está distanciando você do Senhor. Enquanto você não parar, não entender que não vale a pena. A Bíblia diz, Jesus diz que adianta o homem ganhar este mundo todo e perder a sua alma. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Não existe nada melhor que você chegar à hora do sono, você ir lá no seu travesseiro, abraçar o seu travesseiro, não sei como que você dorme, e dormir uma noite tranquila. Quem pode dar glória a Deus? Olha, eu vou falar, eu não gosto de acordar às pressas, só se tiver uma coisa urgente para eu fazer. Eu acordo todo dia 6:30 da manhã. Mas eu gosto de tomar meu café. Eu gosto, a primeira coisa que eu faço, desço da minha cama de ajoelhado, não piso. Tem gente que tem que acordar de pé direito. Eu quero dar uma receita melhor para você. Desce ajoelhado da tua cama, com a sua vida aos pés do pastor. Quem pode dar glória a Deus? Isso é tremendo, amado. Eu desço assim, escorregando. Aí faço minha oração ao Senhor. Coloco a minha vida, coloco a minha casa, coloco a minha família, coloco a vida de vocês diante do Senhor. Dali eu vou fazer as minhas atividades, as higiene. Vou fazer ali aquela crepioca. Quem gosta de crepioca aí? Ou uma tapioca gostosa. Tomar aquele cafezinho. Eu gosto de café puro, sem leite, sem nada. Aquele cafezinho que minha mulher faz para mim, forte, gostoso. Você precisa ter paz no seu interior. Só Jesus te dá essa paz. Só Jesus, só esse pastor.
Eu não estou falando para você que eu não tenho luta, que você não vai ter luta, mas nós vamos entender que nós temos um pastor conosco. E ele disse: não temas nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quando vocês passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Ele não te queimarás, nem chamas, nem a fumaça vai ser sentido no teu, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu, diz o Senhor. Nós somos ovelha do pastoreio de Jesus, e Ele me conhece pelo meu nome. Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem nós somos. Isso é maravilhoso, amado. E como é bom, como é tremendo a gente saber que Jesus cuida de nós. Não tememos a noite, porque sabemos que Ele é conosco. Não tememos quando o desemprego bate na nossa porta, porque sabemos que é Ele que nos sustenta. Não sabemos quando a crise familiar vem, porque sabemos que Ele está conosco e vai nos dar força. E nós vamos prevalecer em nome de Jesus. E Ele disse: eu não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Ele disse: inútil vos é acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão penosamente. Ele diz: eu dou meus amados enquanto eles dormem. Eu sustento eles enquanto eles estão na paz. Ele não está dizendo que você não tem que trabalhar. Ele não está dizendo que você tem que ser um malandro. Não, porque a Bíblia diz que o trabalho edifica o homem. Mas Ele está dizendo que você não pode viver em função de querer edificar, de querer ganhar, de querer conquistar. Uma ansiedade que está te matando, uma ansiedade que está matando a sociedade, de querer uma competição no mercado. Eu quero isso, eu tenho que fazer isso. Ele fala: por que estás ansioso? Eu sou o pastor. Entrega as tuas vidas, vinde a mim, deixa eu cuidar de vocês. Me conheça mais, porque a minha ovelha tem que me conhecer. Não é só Jesus que tem que conhecer vocês, não. Nós precisamos conhecer Jesus, porque Jesus é maravilhoso, amado. E Jesus, Ele também deixou aqui na terra aquelas pessoas escolhidas. Quando Ele subiu aos céus, antes de subir, Ele chamou Pedro. Pedro estava ferido, machucado. Ele precisava curar Pedro como ovelha. Pedro estava muito machucado devido ao pecado que ele cometeu de negar Jesus. Eu creio que Pedro não conseguia olhar nos olhos de Jesus. E ali naquela rodinha de discípulos, comendo um churrasco de peixe. Jesus gostava de churrasco, quem pode dizer glória a Deus? Né? Tem gente que gosta de churrasco aí? Diga amém. Né? Só peixe bonito. E Jesus olha para Pedro, chama Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, te amo. Mas eu creio que Pedro, com a alma ferida devido ao sentimento de culpa, apesar que lá na cruz Jesus já tinha perdoado ele, amém? Amém? Mas ele não tinha se perdoado. Muitas vezes as pessoas estão aqui na igreja, Jesus já te perdoou, você já confessou o seu pecado, mas às vezes você não se perdoa.
E essa condenação que está sobre a tua vida, o inimigo colocando essa condenação, e muitas vezes você, isso tem te matado. E Jesus tinha uma missão muito importante, um ministério maravilhoso para com Pedro, mas Pedro ainda estava ferido, a ovelha ferida, no aprisco de Jesus, mas ferida. E Jesus chama Pedro e fala: Pedro, segunda vez, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, te amo. Apacenta minhas ovelhas, seja o meu pastor aqui na terra. E pela terceira vez, porque foi 3 vezes que Pedro negou Jesus, precisava ser ministrado por 3 vezes. E Jesus fala: Pedro, tu me amas? Eu creio que naquele momento Pedro conseguiu receber a cura. Eu creio que naquele momento Pedro olhou nos olhos de Jesus e falou: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu neguei o Senhor. O Senhor sabe que eu te abandonei. Mas o Senhor sabe o quanto eu te amo, Jesus. Eu creio que Jesus abraça Pedro e fala assim: Pedro, seja o meu pastor, apacenta minhas ovelhas. Quem pode dar glória a Deus? Pedro foi o primeiro pastor consagrado aqui na terra. Quem pode dar glória a Deus? E de lá para cá Deus tem levantado outros pastores. Eu sou pastor aqui nesta igreja já há 17 anos. E eu me sinto muito feliz, muito alegre por ser pastor. E eu tenho vidas aqui, ovelhas que estão comigo aqui desde o início desse ministério. E muitas ovelhas que foram machucadas, feridas. Ovelhas que nos procurou. Ovelhas que nós choramos juntos. E isso é tremendo, amado. A Marilda está conosco aqui desde mais de 17 anos. Como que ela já me compartilhou coisas da vida dela, que ela já passou de lutas, né, Marilda? Para mim, para minha esposa, que é pastora. E a gente esteve ali com ela, ministrando, ajudando, aconselhando. Talvez coisas que ela nunca compartilhou com o esposo. Talvez coisas que ela nunca compartilhou com os filhos. Mas compartilhou com o seu pastor. E Deus nos usou para abençoar a vida de Marilda. Carlinhos está conosco já há quantos anos, Carlinhos? Mais de 20, né? Alessandro. Quantas coisas, né, Carlinhos? Quantos momentos difíceis, né, Alessandro? E a gente estava lá, conhecendo a ovelha nos conhecendo. E os demais que chegaram nesse decorrer de anos. E eu vejo pessoas falando assim muitas vezes: pastor, eu não procurei o Senhor porque eu não queria incomodar o Senhor. E isso me fere, me machuca. Já pensou muitas vezes a gente falar assim: eu não busquei Jesus não, porque eu não queria incomodar a Jesus. Se Deus nos colocou como um pastor aqui, Jesus também nos escolheu como escolheu Pedro. Esse é o nosso ofício, pastorear. Hoje eu falei lá na escola de cura que quando eu estou aqui pregando a palavra, eu sou profeta. Eu não estou usando o dom de pastorear, apesar que essa aqui é um sermão de pastoreio. Mas quando eu estou pregando aqui, a maioria das vezes eu sou profeta. Estou profetizando a verdade.
do Senhor, quem pode dar glória a Deus? Aquela que cura, aquela profecia que sara, que liberta. Mas quando eu estou lá na sua casa, quando eu estou ajudando você lá no seu casamento, aí eu estou usando o dom de pastoreio. Tamires, né, Tamires? E como é maravilhoso, amado. Eu não estou falando de Tamires, e ver Tamires hoje assim alegre, feliz, mas há poucos tempos estava machucada, toda ferida, toda cheia de carrapicho, cheia de sarna. E Deus nos usou para que a Tamires hoje estivesse aqui dando glória a Deus com a sua filhinha, alegre, feliz, conquistando, crescendo, avançando. E como que Jesus, agora se eu fico alegre, amado, como que Jesus fica alegre conosco, amado? Como que Jesus fala, papai, pai lá, ó, o senhor lembra como que ela estava? O senhor lembra quando eu encontrei ela? Toda cheia de bicho, toda... Valeu a pena, pai, valeu a pena eu cuidar dela. Como que Jesus fica alegre, amado, com a ovelha que ouve a sua voz e conhece o seu pastor e segue a sua voz? Querido, preste atenção. Eu quero encerrar essa palavra uma parte do Salmo de 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluias. A tua vara e o teu cajado me consolam. As pessoas acham que Jesus vai levá-lo para um lugar de opressão, para um lugar de sofrimento, para um lugar de prisão. Não, Jesus nos traz por seu aprisco, para um lugar de cura, para um lugar de restauração. E ele diz ainda, versículo 16 desse capítulo 10, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Quando ele fala aprisco, ele fala da igreja. Não é desse aprisco ainda. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Tem pessoas lá fora, ovelhas que estão lá fora, precisando ser conduzido para o aprisco do Senhor, que estão presas nos ramos, nos espinhos da vida, nas drogas, na prostituição e muitas outras coisas, que Jesus ainda vai trazer para aqui, e elas vão ser saradas, porque aqui é lugar de cura. Tem gente que fala assim: não vou na igreja não, porque na igreja está cheio de gente assim, tá, mano, porque aqui é lugar de doentes. Mas aqui é onde a pessoa ouve a pregação da palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do amor desse bom pastor. Ouve a voz do bom pastor e entende que precisa de uma cura, e deixa ser curado pelo pastor. E esse é o aprisco maravilhoso do Senhor.
Mas tem muitas lá ainda que precisa. E Ele vai buscar. E Ele vai trazer aqui para nós. E nós temos que cuidar dessas ovelhas. Quem pode dar glória a Deus? E quando ela se perde, Ele vai buscar. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Jesus é o que nós? O nosso bom pastor. Jesus é o pastor da nossa alma. Vamos colocar em pé? Jesus é aquele que pastoreia nossa alma. Jesus, pastor da nossa alma. Você que está precisando de uma cura para a tua alma. O bom pastor diz: vem a mim. Chega de ficar aí sofrendo. O bom pastor diz: eu quero te conduzir a pastos verdejantes. Eu quero te conduzir às águas tranquilas. Você é ovelha. Você não pode ficar comendo essas nojeiras que o mundo oferece. Você tem que comer do pastoreio de Jesus. Você não pode ficar bebendo de águas sujas. Você precisa beber de águas cristalinas. E só Jesus te leva a esses lugares. Só Jesus traz todo o sustento. E você, como Davi, vai declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me falta, porque é Ele que me sustenta. Mesmo diante desse mundo, mesmo diante de todas as lutas, e se eu me perder pelo caminho, se eu ficar agarrado nos ramos de espinho, Ele vai ao meu encontro. Ele sobe os montes, Ele passa os vales, e Ele vai me buscar, e Ele vai trazer para o seu aprisco, e vai dizer: ela é minha ovelha, e eu não abro mão dela, diz o Senhor. Aleluias. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo parou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou.
muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quero convidar a pastora aqui em frente. Escala as montanhas. Nós queremos orar pela sua vida hoje. Nós queremos te ungir hoje. Você que tem se sentido ferido, machucado, você que é ovelha do pastoreio do Senhor Jesus, mas as coisas deste mundo te feriu, te machucou. Derruba as muralhas. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Você que está vivendo momentos difíceis, ovelha ferida, ovelha machucada. As aflições desse tempo te feriu. As ovelhas estão feridas. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pode vir aqui. Eu quero orar pela sua vida.